Imagine um cenário onde a decadência moral foi tão grande que levou à destruição completa de 2 cidades inteiras. Imagine o tamanho da ira de Deus para que ele fizesse chover fogo sobre essas cidades. A história de Sodoma e Gomorra é uma narrativa poderosa que ressoa profundamente ao longo dos séculos. Imagine, por um momento, essas 2 cidades prósperas, repletas de riquezas e atividades. No entanto, sob essa aparência de prosperidade, escondia-se uma sociedade mergulhada em corrupção e imoralidade. A Bíblia nos relata em Gênesis 18, 20 e 21 que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Esse é o ponto de partida de nossa jornada para entender como a decadência moral e espiritual pode levar à destruição completa. As advertências de Deus não são levianas, e Ele, em sua misericórdia, sempre oferece uma chance de arrependimento. Antes de executar o juízo, Deus enviou anjos a Sodoma para investigar a situação. Esses anjos, ao chegarem à cidade, foram recebidos por Ló, um homem justo que vivia ali. Gênesis 19, 1, 3 descreve como Ló, reconhecendo a santidade dos visitantes, insistiu em abrigá-los em sua casa, protegendo-os da corrupção ao seu redor. Isso mostra a persistente oferta de Deus para a redenção, mesmo em meio ao pecado. Abraão, o patriarca da fé, desempenhou um papel crucial nesta história através de sua intercessão fervorosa por Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, 23, 33, vemos Abraão dialogando com Deus, pedindo que as cidades fossem poupadas se houvesse apenas 10 justos entre os habitantes. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Perguntou Abraão, destacando sua confiança na justiça divina. Esta intercessão não apenas sublinha a misericórdia de Deus, mas também a importância da oração e da súplica pelos outros. Apesar dos esforços de Abraão, a corrupção de Sodoma e Gomorra era profunda demais. A depravação dos seus habitantes é claramente retratada quando todos os homens da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os anjos para que pudessem abusar deles. Gênesis 19, 4, 5. Essa imagem chocante de perversidade sublinha o quão longe a humanidade pode se afastar dos caminhos de Deus, levando inevitavelmente ao juízo. Os anjos, vendo que não havia esperança de redenção para a maioria dos habitantes, instruíram Ló a fugir da cidade com sua família. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Foi a ordem clara dada a eles. Gênesis 19, 17. No entanto, a esposa de Ló, desobedecendo à instrução divina, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. Este ato de desobediência e suas consequências imediatas servem como um lembrete severo da importância de seguir as direções de Deus sem hesitação. Sodoma e Gomorra foram consumidas por fogo e enxofre, vindos dos céus, como descrito em Gênesis 19, 24, 25. Essa destruição completa não foi apenas uma resposta à imoralidade, mas um aviso eterno da justiça divina. O relato destas cidades serve como um poderoso lembrete para todos nós. Deus é misericordioso, mas também justo, e a justiça divina prevalece sobre a iniquidade. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi um evento isolado. Foi uma demonstração poderosa das consequências do pecado desenfreado. Deus, em sua justiça, não pode ignorar a iniquidade extrema. A completa aniquilação dessas cidades com fogo e enxofre, como relatado em Gênesis 19, 24, 25, foi uma resposta divina à depravação e à imoralidade que ali prevaleciam. A devastação total serve como um aviso solene de que o pecado, quando não confessado e abandonado, leva inevitavelmente à destruição. As ruínas de Sodoma e Gomorra, situadas na região do Mar Morto, permanecem até hoje como um testemunho visível da ira divina. Este lugar desolado é um lembrete contínuo da seriedade com que Deus trata o pecado. Em 2 Pedro 2, 6, lemos que Deus reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-as à destruição e estabelecendo-as como exemplo para os ímpios do futuro.
Este exemplo serve para nos alertar sobre a importância de viver em conformidade com a vontade divina. Mesmo diante de tamanha destruição, a história de Sodoma e Gomorra também revela a misericórdia de Deus. Ele salvou Ló e suas filhas, demonstrando que os justos são protegidos mesmo em meio ao juízo. Em 2 Pedro 2, 7 e 9, vemos que Ló, homem justo, ficava angustiado com o procedimento libertino dos que tinham vida dissoluta. Deus sabe distinguir entre os justos e os ímpios, e aqueles que confiam em sua proteção podem ter a certeza de sua intervenção em suas vidas. Os profetas frequentemente usaram Sodoma e Gomorra como símbolos do que acontece com nações e indivíduos que se afastam de Deus. Em Isaías 1, 9 e 10, o profeta adverte o povo de Israel, comparando sua corrupção à de Sodoma e Gomorra. Essas referências constantes ao longo das Escrituras sublinham a gravidade da transgressão e a necessidade de arrependimento genuíno para evitar um destino semelhante. Para os cristãos, a história de Sodoma e Gomorra é um chamado à santidade e ao arrependimento. Jesus Cristo, em Lucas 17, 28 e 30, adverte que, nos últimos dias, o mundo será semelhante aos dias de Ló. A indiferença e a prática do pecado serão comuns, mas aqueles que permanecem fiéis devem estar atentos e preparados para a vinda do Filho do Homem. Este alerta é um lembrete urgente para se manter vigilante e fiel aos ensinamentos divinos. Apesar da severidade do juízo, há sempre uma esperança de redenção. Deus, em sua infinita misericórdia, deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele. Em Ezequiel 33:11, Deus declara: "Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva." Este convite ao arrependimento é um farol de esperança, lembrando-nos que, independentemente da gravidade do pecado, Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que buscam sua face com sinceridade. A narrativa da esposa de Ló é um exemplo claro e trágico do impacto imediato da desobediência às ordens divinas. Imagine a cena. Ló e sua família estão fugindo da destruição iminente de Sodoma. Os anjos foram explícitos em suas instruções: "Não olhes para trás." Gênesis 19, 17. No entanto, a esposa de Ló, incapaz de deixar para trás a vida que conhecia, olhou para trás e instantaneamente foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. Esta transformação serve como um lembrete severo de que a desobediência às ordens de Deus pode ter consequências imediatas e irreversíveis. Jesus Cristo mencionou a esposa de Ló em Lucas 17:32, dizendo simplesmente: "Lembrai-vos da mulher de Ló." Este aviso sucinto, mas poderoso, serve para nos lembrar da importância da obediência total e do foco no caminho que Deus nos traça. Jesus usa este exemplo para enfatizar a necessidade de estar preparado e não se apegar ao passado, especialmente quando se trata de seguir a vontade divina. Os filhos de Ló, ao contrário de seu pai, também foram profundamente afetados pelo ambiente corrupto de Sodoma. Após a destruição das cidades, as filhas de Ló, temendo que não houvesse homens para lhes dar descendência, embriagaram seu pai e cometeram incesto com ele, resultando no nascimento dos povos moabitas e amonitas. Gênesis 19, 30, 38. Este ato deplorável revela como a exposição contínua a um ambiente pecaminoso pode corromper a moralidade e as ações de uma pessoa, mesmo após a fuga física da destruição. Esta narrativa mostra claramente como o ambiente pode influenciar negativamente as decisões e a moralidade de uma família. A convivência constante com o pecado e a imoralidade pode distorcer os valores e levar a decisões desesperadas e pecaminosas. Para nós, é um chamado à vigilância constante e à busca de ambientes que promovam a justiça e a santidade. Conforme Romanos 12:2, nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Os cristãos são chamados a viver em santidade, separados do pecado e dedicados a Deus. Esta separação é fundamental para evitar a contaminação moral e espiritual.
Em 1 Pedro 1:15-16, somos instruídos: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade é uma resposta à graça de Deus e uma forma de demonstrar nossa lealdade e obediência a Ele. A história de Sodoma e Gomorra, especialmente através das ações de Ló e sua família, nos ensina que devemos tomar cuidado com o impacto de nosso ambiente e as escolhas que fazemos. A desobediência a Deus pode ter consequências imediatas e devastadoras, mas a busca pela santidade e obediência pode nos proteger do julgamento e nos aproximar de Deus. Ao refletirmos sobre estas lições, somos chamados a avaliar nossas próprias vidas e assegurar que estamos seguindo o caminho que Deus traçou para nós, sempre vigilantes e dedicados à sua vontade. Vamos refletir sobre as lições que a história de Sodoma e Gomorra nos oferece para a nossa vida cristã hoje. A primeira lição fundamental é a fidelidade de Deus. Quando observamos a destruição dessas cidades, vemos que Deus sempre cumpre suas promessas. Ele havia avisado sobre o julgamento e, de fato, executou-o. No entanto, ele também prometeu salvar os justos e cumpriu essa promessa ao resgatar Ló e suas filhas. Em 2 Pedro 2, 7 e 9, é enfatizado que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Essa fidelidade é uma âncora para a nossa fé, garantindo-nos que Deus é constante e verdadeiro em todas as suas palavras. Outra lição importante é o perigo do compromisso. Ló comprometeu sua segurança ao escolher viver em Sodoma, uma cidade marcada pelo pecado. Sua decisão foi baseada em critérios mundanos, como a prosperidade material da cidade, mas isso o colocou em uma posição vulnerável. Como cristãos, somos frequentemente tentados a comprometer nossos valores para nos ajustarmos ao mundo ao nosso redor. Romanos 12:2 nos adverte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É crucial que nossas decisões sejam guiadas por princípios divinos e não por vantagens temporais. A intercessão de Abraão por Sodoma é um poderoso exemplo do impacto da oração pelos outros. Abraão sabia da maldade das cidades, mas intercedeu fervorosamente, pedindo a Deus que poupasse os justos que ali poderiam estar. Em 1 Timóteo 2, 1-2, somos chamados a interceder por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, com toda a piedade e respeito. A intercessão é uma expressão de amor e compaixão, e pode ter um impacto profundo nas vidas daqueles por quem oramos. A separação do pecado é uma chamada clara e urgente. Deus nos chama a viver uma vida de retidão e a nos distanciar das práticas pecaminosas. Em 2 Coríntios 6:17 lemos: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Este chamado à santidade não é apenas uma instrução, mas uma condição para recebermos a plena comunhão com Deus. Separar-nos do pecado é essencial para vivermos uma vida que honra a Deus e reflete sua pureza. A justiça de Deus é outra lição vital. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um lembrete de que Deus é justo e não deixa o pecado impune. Em Romanos 1:18 é dito que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Este entendimento da justiça divina nos ajuda a compreender a gravidade do pecado e a necessidade de buscar constantemente o arrependimento e a retidão. Deus deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele. Em João 3,16, encontramos a essência dessa esperança. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta promessa de salvação é um farol de esperança, lembrando-nos que, independentemente da gravidade de nossos pecados, Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente e buscam sua graça. Estas lições nos convidam a viver uma vida de fé, obediência e santidade,
confiando sempre na fidelidade de Deus e na promessa de salvação através de Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre a história de Sodoma e Gomorra, somos chamados a aplicar essas verdades em nossas vidas diárias, vivendo de maneira que honre a Deus e reflete sua justiça e amor. Ao olharmos para a destruição de Sodoma e Gomorra, somos levados a refletir sobre o futuro julgamento divino que virá sobre toda a terra. A Bíblia é clara ao afirmar que haverá um dia de juízo final, onde todos os seres humanos serão julgados por suas ações. Em Apocalipse 20, 11-12, lemos: Então vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Este dia inevitável é um chamado à responsabilidade pessoal e à preparação espiritual. A necessidade de arrependimento é uma mensagem urgente para todos nós. Jesus Cristo, em sua pregação, enfatizou a importância do arrependimento para evitar a condenação eterna. Em Lucas 13:3, ele disse: Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Esta advertência direta sublinha a urgência de examinarmos nossas vidas e nos afastarmos de práticas pecaminosas, buscando a redenção através de Cristo. A Bíblia nos dá sinais claros dos tempos finais, permitindo-nos estar atentos e preparados. Em Mateus 24, 37 e 39, Jesus comparou os dias antes de sua segunda vinda aos dias de Noé, onde as pessoas estavam ocupadas com suas vidas cotidianas e ignoravam os avisos divinos. Ele disse: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Estes sinais servem para nos alertar sobre a necessidade de estarmos espiritualmente vigilantes. A segunda vinda de Cristo é uma esperança para os crentes e um evento de grande significância. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos, recompensando aqueles que perseveraram na fé. Em 2 Tessalonicenses 1, 7 e 10, é dito que, quando o Senhor Jesus se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão a pena de eterna destruição, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Esta promessa é um consolo para os fiéis e um aviso para aqueles que rejeitam o Evangelho. Para os justos, há a promessa de uma nova Jerusalém, um lugar de paz e justiça onde habitarão eternamente com Deus. Apocalipse 21, 1-4 nos dá uma visão deste futuro glorioso. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta visão nos enche de esperança e nos motiva a viver de acordo com os princípios divinos. A vitória final pertence ao Senhor. Aqueles que permanecem fiéis até o fim receberão a coroa da vida e viverão eternamente com Deus. Em Apocalipse 2:10, Jesus nos encoraja: Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esta promessa é um lembrete de que, apesar das tribulações e desafios que enfrentamos, a recompensa eterna é certa para aqueles que confiam e perseveram em Cristo. A certeza da vitória final nos dá força para continuar, sabendo que nossa fé não é em vão e que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas.